Então, boa noite a todos. Muitas das carinhas de vocês eu já conheço, algumas inclusive de ontem de noite, que a gente teve o nosso encontro do grupo exclusivo de líderes de planejamento, ao qual tivemos aí o encerramento do primeiro grupo de 12 meses, pessoas que entraram em agosto do ano passado e que algumas resolveram renovar, como a Carlinha que está aqui, né? E tivemos aí algumas pessoas também fecharam seu ciclo, até porque tiveram, né, a repriorizar aí algumas atividades. Várias paternidades e maternidades surgiram no caminho, porque é um grupo, gente, que tem muita gente entre seus 30 e 38 anos e tem os fora da curva, tá? Dá para vocês entenderem. E claro que é uma idade onde a galera está aí formando família, então tivemos alguns casos, né? Tivemos, na verdade, algumas mulheres ano passado tendo filhos e agora está tendo uma leva de homens virando pai que vão se unir à família para cuidar delas e que eu acho muito bonito. E eu elogiei todos eles também por fazerem esse combinado, né, para que seja bom para todo mundo. Então, tivemos algumas pessoas que encerraram o ciclo e também novas pessoas que estão entrando, como o Ivan, que chegou já arrasando ontem, já deixou até um resumão do que ele recebeu de um toró de ideias ontem, né, Ivan, sobre uma mentoria. Gostou? Gostei, adorei o seu resumo. Olha, estávamos precisando de alguém organizado, assim, já está eleito, como o nosso mestre do resumo ali. Mas muito interessante, é um grupo, gente, para quem não conhece, que se encontra numa cadência mensal. A gente tem um encontro por 2 horas e meia, na verdade 3 horas, tá? Não conta para ninguém, que a gente fica falando sobre várias temáticas dentro de planejamento financeiro. Na verdade, eu estou quase mudando o nome do grupo, porque a gente fala mais sobre estratégias de liderança do que sobre planejamento financeiro. Então, na verdade, é uma formação, uma mentoria, é um grupo colaborativo de construção de novas ideias para abrir novas janelas, né, do pensar, para que a gente possa expandir nosso conhecimento, para nos dar força e empoderar-nos a assumir nossos lugares de fala dentro das empresas, conseguir novas oportunidades, que inclusive eu estava olhando essa semana fazendo um balanço desse primeiro ano aí, tivemos 30% das pessoas promovidas dentro deste ano, teve várias relações, assim, também salário, né? Não é só o aumento de responsabilidade que veio também uma recompensa financeira, que é bem interessante. E como eu sempre falo com quem acessa, vamos dizer assim, tem vontade de conhecer o projeto, eu não prometo nada disso, mas está aparecendo o resultado. Então, assim, acho que também preciso dividir com as pessoas para elas conhecerem o resultado desse projeto, que começou, né, como um piloto e agora está voando baixo, assim, né, voando alto, na verdade. Nós estamos com 40 pessoas, a janela está aberta até agosto e é para pessoas que estão líderes, né? Então, a gente foca, como eu falei, muito em parte estratégica do pensamento, do sistêmico, do poder atingir novos resultados, o impacto que a gente faz, portanto, é mais voltada para líderes do que para pessoas ainda para chegar nessa cadeira, que inclusive vem, assim, tem um backlog bem grande de pessoas me pedindo para formatar algum grupo para o pessoal especialista, né? Eu tenho refletido um pouco sobre isso, ainda demorado um pouquinho para construir isso, mas nesse grupo de líderes que estamos vivenciando, estamos com a janela aberta agora até agosto. Então, tivemos 8 entrantes em julho, mas a janela, né, vai até agosto, que, se eu não me engano, é dia 22 de agosto, o nosso próximo encontro. Mas queria só deixar, né, esse preâmbulo aqui para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho da FPA Brasil, ou meu, Dani Martins, que também faço algumas mentorias, apesar das mentorias individuais estarem bem no cargo da exceção, né, tem sido muito mais voltado para pessoas para fora de finanças que têm me buscado para virar esse parceiro estratégico de negócios, porque o pessoal de finanças ganha o prazer de estar colaborando com outros líderes. É como eu digo assim, não é só o meu conhecimento, mas tem acesso de vários outros financeiros, líderes que estão aí na atuação e que pode trazer olhares
bastante abrangente sobre a nossa área, que está mudando, que está sendo impactada e que está aí, né, sendo transformada há milhões, assim, né, milhões de anos seria um pouco exagero, mas se a gente for pensar na última década, a transformação digital está nos abraçando e ela está vindo cada vez mais rápida, né, gente? Então, quando a gente fala de transformação digital, ela foi acelerada nos últimos 24 meses, por aí, pela chegada da generativa, né, da inteligência artificial generativa, porque ela já existia, a inteligência artificial, ela, na verdade, só está facilitando essa comunicação para nós, leigos de códigos, né, a conversar com ela e produzir materiais que sejam relevantes para as empresas. Nesse último ano, eu diria que eu confesso que lá no início eu era bastante cética em relação a essa inteligência artificial que todo mundo estava publicando na internet, mas desde então eu venho conversando com muitas pessoas para entender o real uso. E vamos ser muito sinceros, ainda é bem pequeno o uso, tá? E existem muitos gaps sobre o que efetivamente isso vai acontecer. E a gente tem um case hoje do Evandro que é muito interessante, gente. O Evandro vai compartilhar com a gente, e Evandro me corrige se eu estiver errado, tá? Errada. Sobre uma mudança organizacional que ele está promovendo, liderando junto com outros líderes, junto a um grupo dentro da empresa que ele está atuando, para entendimento de como é que essa inteligência artificial pode sim facilitar alguns processos dentro da empresa, seja no back office, né, seja nas áreas operacionais administrativas, ou seja para produto, né? E aí eles montaram um projeto que eu achei que vale muito a pena, não só para nós financeiros, tanto que hoje, agora de tarde, eu fiz uma chamada no meu outro Instagram para outros líderes, não finanças, para virem escutar essa história, porque eu acho que é muito legal. Sem contar, gente, que eu achei que tem vários pontos de metodologia ágil dentro dessa conversa que o Evandro vai trazer, que eu acho super importante, que é uma metodologia que eu trabalhei nos últimos 12 anos, e eu sei e reforço isso muito nos grupos e nos trabalhos que eu faço, não só como metodologia, mas como mentalidade e comportamento para esse novo mundo complexo, né, que a gente está vivenciando. Então, é um modelo mais ágil que nos tira da área de conforto, que muitos de nós viemos da área contábil, né, que é uma área muito estruturada, pessoas que passaram por auditoria, então flexibilizar as bordas, assim, parece um pouco ousado demais para alguns financeiros, e a gente precisa ir trabalhando isso juntos. E isso é uma das coisas que o grupo de líderes faz, né? A gente vai conversando sobre como expandir essas barreiras mentais que a gente, na verdade, adotou nos últimos 10, 15 anos, dependendo da quantidade de experiência aí do pessoal, e que às vezes, e pode sim, e vai ser sim, uma barreira para crescimento daqui para frente. Então, nós temos o Evandro falando um pouco sobre esse projeto que eles estão fazendo organizacionalmente, né, e que não é necessariamente só de finanças, mas eu achei que é muito bacana, merece o palco. Depois a gente tem a Fabi, que está aqui também, a Fabiana Bacelar, que vai compartilhar algum case da empresa dela, que vem desde 2023 trabalhando em várias frentes de automação. E, de novo, algumas dessas automações não vão ser diretamente dentro de FP&A, mas que pegam o guarda-chuva financeiro, né, Fábio? Você também me corrija se eu estiver errada. Depois, eu estava fazendo aqui quem sabe faz ao vivo com o Júlio, né, Júlio? Se ele tiver, o Júlio está desenvolvendo algumas ferramentas de IA. Eu nunca sei se eu falo IA ou AI, né? AI, né? Eu fico travada entre as duas palavras. E tem compartilhado também na rede, ali no LinkedIn, algumas dicas que eu acho que são bem bacanas para nós. Se ele tivesse um case real aplicado aí, que ele compartilhasse mais tarde com a gente. Mas antes da gente fazer esse movimento de compartilhamento aqui, eu gostaria que nós todos, né, fizesse uma coisa que a gente sempre faz nas nossas rodas e que sempre é muito legal para que a gente possa conhecer pessoas. Então, eu vou separar vocês em salas, né, do breakout rooms, para que vocês possam se apresentar uns aos outros, contarem de que cidade vocês estão, né, vocês contarem um pouquinho de quem vocês são em termos profissionais e
um pouquinho do que vocês vieram buscar hoje, tá? Sejam sucintos, mas deem uma brecha para outra pessoa se interessar por vocês para depois chamar para um café virtual. Que a ideia é que vocês saiam com algum contato de networking que possa fazer construção dessa jornada né, de carreira que a gente faz, que em geral é muito solitária, né, e que eu promovo essa mescla de profissionais, porque eu trabalhei muito tempo em tecnologia e os tecnologistas fazem isso há décadas, de se unirem e discutirem as suas frentes de trabalho, e isso com certeza faz uma diferença imensa na abertura desses horizontes que a gente tem. Então, nós estamos agora com 18 pessoas, acabou de entrar uma pessoa na sala, e aí é aquele momento que eu tenho que fazer cálculo de cabeça rápido e que eu sempre erro, mas que tá tudo certo. Eu vou montar, vai dar 5 salas. Vai ter mais ou menos 3 a 4 pessoas para vocês conversarem. E vou deixar 15 minutos. É mais ou menos 3 minutos para cada um. Então, assim, é sucinto, mas dá um bom tempo para vocês conversarem, tá? Para que vocês possam aí trocar bem. Gente, as salas são feitas pelo Zoom e se eu notar que tem líderes aqui que já estão trabalhando no grupo muito próximos, talvez vocês sejam puxados de uma sala e jogada para outra, tá? Inadvertidamente, porque eu quero separar vocês para vocês conhecerem pessoas novas, certo? Perguntas. Evandro, tu também vai para a sala, tá? Tudo certo. Bora. Antes, vou começar a gravar novamente. Evandro, por favor, faça o favor de nos apresentar, você, sua jornada, e contar um pouquinho desse projeto incrível que vocês estão tocando aí na Alto QI. Boa. Tá. Fala de vir até o palco, eu já fico nervoso. Mas vamos lá. Então, boa noite, pessoal, né? Me apresentando, então, oficialmente, né? Então, meu nome é Evandro, eu tenho 39 anos, atualmente eu sou CFO da AutoQI, um pouco mais de 2 anos. A AutoQI é uma empresa de tecnologia, uma empresa SaaS, aqui em Florianópolis, e a empresa atua no mercado da construção civil, né? A gente faz software para toda a fase de pré-obra da construção civil, desde projeto, gestão de compatibilidade de obra, gestão de orçamento. é, então, a gente aborda todo o escopo ali de pré-obra da construção civil. Ah, antes da AutoQI, assim, eu sempre tive uma veia mais tech, né, na minha carreira. É, quando eu sou formado em economia e logo depois da minha formação, eu fui trabalhar na RD Station, alguns de vocês devem conhecer, né? Uma empresa de marketing e vendas daqui de Floripa também, que tem uns 3, 4 anos, foi vendida para TOTUS, por 2 bi, né? Foi a maior transação de empresa SaaS dentro do Brasil, né? Passei 7 anos na RD, passei por todas as partes, por todas as etapas financeiras ali. Então, desde quando a empresa tinha 5 funcionários, deixei a empresa com 650 funcionários, e quando eu saí da RD, eu estava na posição de especialista de FP&A. Então, nos meus últimos 3 anos, basicamente, assim, dentro da RD Station, foram me especializando dentro de FP&A, né? Então, assim, eu conheço bastante, né, dos meandros de tecnologia e tal, então, eu acho que isso, isso corrobora bastante com o assunto, né, de hoje, né, do porquê eu, como CFO hoje, estar como sponsor, né, de um grupo de trabalho de aplicação de IA, né, que eu me interesso muito, né, eu entendo, assim, o poder da tecnologia, e também porque eu sei que eu tenho que me mexer, né, que senão eu vou ficar para trás, né, então acho que isso vale para todo mundo, né, que ficar parado agora nessa nossa nova onda, daqui talvez 5 anos vai ser tarde demais, né. A gente está num momento, eu já vou entrar agora um pouquinho, compartilhar a experiência aqui do que a gente está fazendo na AutoQI, né.
Eu acho que a gente está num momento, assim, tem um gráfico padrão, assim, eu até fiz uma apresentação bem simples, tá, Dani? Só com os highlights, assim, só para guiar. Eu já, Ótimo, me diga quando quiser compartilhar aqui, que a gente pode tá, botar. eu já compartilho. Mas tem um gráfico comum que fala de adoção de novas tecnologias, novas tendências, que fala que você tem um primeiro momento, assim, de hype, né? De exaltação. Depois você entra num vale, né? Um vale da desilusão, né? Alguma coisa assim. Disappointed Valley, alguma coisa assim. E onde você acha, pô, não era nada daquilo, é tudo, esse era só um hype, não é bem assim. E aí depois você entra numa curva mais suave de adoção, onde você entende, olha, até que tem valor esse negócio, bem estruturado, bem consolidado. Eu acho que a gente está saindo desse vale negativo, né? A gente já teve um momento de hype muito alto. Acho que a gente teve um momento de vale negativo, onde todo mundo quis aplicar IA e colocar dentro e começou a ver que não é tão simples, né? Que é muito legal ficar conversando com o ChatGPT, né? E para otimizar várias tarefinhas do dia, mas de maneira que transforme o negócio no dia a dia, o buraco é mais embaixo, né? Não é algo tão simples de fazer. E aí você também tem aquele efeito de começa a entrar muitos consultores de mercado, muita gente ali que eu costumo dizer assim que come sardinha ou rota salmão, né? Então fica lá, né, vendendo consultoria cara, consultoria de governança, consultoria disso, consultoria daquilo, né? R$ 200.000, R$ 300.000, R$ 500.000, sabe? É, e até um bate-papo que eu tive antes de implementar essa iniciativa aqui na AutoQI, né, com algumas pessoas, e a gente estava percebendo que, assim, o pessoal está indo muito 880, assim, né? Ou tá deixando tudo liberado, cara, cada um faz o que quiser, e uma hora, no meio desse caos, né, vai surgir alguma coisa interessante. Estou falando dos líderes, né, dentro das empresas. E outros que estão indo para uma linha assim, não, a gente tem que estruturar tudo, tem que criar um comitê de governança, tem que não sei o quê, etc. E acaba estruturando demais antes da hora, né? E eu não sou muito dessa escola, assim, né? Pelo fato de eu vir numa escola da RD tem dentro dos princípios a questão do Lean, né? É muito forte também a questão de metodologia ágil, que no final das contas é muito melhor a gente ir construindo entre erros e acertos, né? E também manter esse conhecimento dentro de casa, né? Não ficar refém de consultorias externas, de players externos, né? No final das contas, a gente tem que capacitar a equipe que está dentro de casa para que elas sejam esses agentes de mudança. Então, assim, com esse pano de fundo, deixa eu compartilhar a tela. É, Vocês me digam, vocês estão vendo? Estão vendo a apresentação? Tá certo? Ainda Não. não, ela Ainda. subiu Agora agora. apareceu. Agora tá, beleza. É, Vocês vão ver que eu sou do financeiro mesmo, sou da área de design, né, do marketing, né? Só a capa aqui que é bonitinha, depois é meio terrível. É, Ainda bem que o conselho não me cobra por isso, né? Mas assim, com esse pano de fundo, o que que a gente teve como ideia aqui na UTQI? A gente viu que já existiam várias iniciativas isoladas, pequenas, a maioria delas pequenas, dentro da empresa, de aplicação de IA, a maioria delas num nível inicial como assistente pessoal, né? Você usa o ChatGPT, por exemplo, para te ajudar em otimização de algumas tarefas diárias, dúvidas, relatórios, enfim, coisa simples, a nível individual. Algumas poucas áreas, ou poucos projetos, a gente viu que estavam no nível ali de criação de agente, né? Ou de assistentes já configurados dentro do GPT. Então a gente viu que tinha todas essas iniciativas assim rodando, a maioria delas mais básicas, e a gente já tinha uma pressão também muito alta ali do conselho, né, do nosso CEO, já trazendo essa urgência, né, de a gente se atualizar e a gente estar pronto para essa próxima transformação na indústria. Como eu também sou muito próximo de tecnologia, eu gosto disso. Então me surgiu a ideia, né, como aqui na UTQI a gente opera com alguns grupos de trabalho, né, que eles consolidam os principais projetos estratégicos da empresa. Então veio a ideia de a gente montar um grupo de trabalho focado em IA,
né? A gente chamou IA 360 aqui dentro, é, onde o principal objetivo aqui, eu já passo, né? O objetivo central aqui, né, é impulsionar, né, a adoção interna, né, de cultura interna de IA dentro da UTQI. Então, impulsionar a educação, adoção, integração de IA entre todas as áreas, né, promovendo toda a questão de cultura, eficiência e inovação. Então, o ponto principal não é a gente aplicar novos projetos de IA, não é a gente contratar uma IA que vai revolucionar, ou criar um case sensacional. Não, é transformação interna, transformação de cultura, né? Ou seja, a IA fazer parte do dia a dia das pessoas, claro que vai ser em níveis diferentes, né? Dependendo, né, do trabalho de cada pessoa, nível de senioridade também, mas isso virar algo do dia a dia da empresa inteira. Então, essa virada de chave que a gente quer fazer com esse grupo de trabalho. E a gente tem alguns focos, né? Então, educar e capacitar todos os níveis hierárquicos, né? Estimular iniciativas, integrar IA aos sistemas internos, explorar IA dentro dos nossos produtos. Porque aqui a gente tem uma bifurcação, né? Como a gente é uma empresa de tecnologia, uma empresa, especificamente uma empresa SaaS, a gente pode usar IA tanto para eficiência operacional, que é o uso interno da operação, quanto diretamente no produto que a gente vende, né, para o mercado. Então a gente começa a ter a gente vai ter essa bifurcação de uso de IA. E com isso em frente, a gente montou a nossa ideia de montagem, né, de elaboração do GT, foi de trazer um representante de cada área ou sub-área da empresa. Então a gente escolheu, a gente não abriu para votação, a gente não abriu para as pessoas se candidatarem. Cada diretor ou gerente da área específica escolheu a dedo, né, a pessoa que já estava mais avançada, que já tinha um protagonismo, que já estava mostrando um nível de conhecimento e interesse em aplicação de IA, ou de automação, enfim, né? Então nós escolhemos a dedo, né, as pessoas chaves. Como eu que incentivei, né? Então é aquela coisa, né? Você descobre o problema, o filho é teu, né? Então eu apontei e eu recebi de volta. A liderança técnica, obviamente, foi nosso CTO, né? E também parte de treinamento e desenvolvimento, a Rede de People acompanha, e também como a gente tem uma diretoria de estratégia que cuida de novas iniciativas, a gente tem uma função de PMO lá dentro, então ele também acompanha para fazer a organização dos trabalhos. E o que a gente elaborou aqui como resultado esperado da criação desse grupo de trabalho, né? Então, melhorar a eficiência operacional e produtividade da empresa, né? Ter um time mais engajado e capacitado, né? No uso diário de IA, né? Os nossos produtos terem diferenciais competitivos, né? Através da adoção de IA, e ter essa cultura disseminada de inovação dentro da empresa, né? Então, a empresa, ela respirar, né? IA no dia a dia em diferentes níveis de processo. Na prática, tudo que eu estou passando para vocês aqui, como que como que tem acontecido, né? A gente separou aqui em alguns meses, eu vou passar para vocês os principais pontos, de abril até dezembro, tá? A gente esticou um pouquinho o cronograma, a gente foi um pouco otimista no começo, a gente achou que em 90 dias ia resolver, mas a gente viu que ia precisar de um pouco mais de tempo. O foco principal a gente está concentrando tudo nesse grupo de trabalho, tá? Então, são umas 15, 16 pessoas no final das contas. Então, assim, toda a energia está voltada para esse grupo de trabalho, para essas pessoas. Então, a gente está capacitando o grupo de trabalho, o grupo de trabalho que está montando os cases, né, e o grupo de trabalho é um grupo que está bem fechado nele. Como última fase, a gente vai disseminar isso para a empresa. Mas qual que foi a ideia por trás disso? Primeiro, a gente forma um coração, um núcleo muito forte, com pessoas que representam todas as áreas da empresa. A gente vai ter um mínimo de capacitação técnica igual, né, que seja igual para todos eles. Então, aqui envolve capacitação de uso de sistemas, de uso de integradores, né, um pouquinho de linguagem técnica, criação de agentes. Então, todo mundo vai ter que aprender a mexer ali com o universo de low code, né, no low code, para conseguir
criar ali os sistemas, os agentes de IA. E desse grupo que a gente vai acabar explodindo, por assim dizer, o conhecimento do resto da empresa, que inclusive esse grupo vai decidir como que isso vai ser feito. Tá? Se eu posso explicar um pouquinho melhor para vocês, agora eu vou trazer em cronograma, acho que vai ficar mais claro. Tá? Em abril, a gente fez toda uma parte de diagnóstico e de educação inicial. Então, a gente rodou pesquisa na empresa, né? Daí a gente trabalhou pesquisa, correlacionou, o grupo, a gente separou o grupo de trabalho em subgrupos, assim, né? Um cuidou mais de parte de educação, outro mais da parte de diagnóstico. Então, a gente fez ali a gente definiu ali os treinamentos iniciais para o grupo, quais seriam os KPIs a seguir, etc., guia, procedimento. Então, foi uma fase mais preparatória. Em maio, a gente iniciou com uma fase de projeto de Quick Wins, ou seja, como a gente já teve um nível de educação básica para todo mundo ali em abril, que é simplesmente assim, a gente seleciona alguns cursos e a gente ia discutindo toda semana o aprendizado desses cursos, né? Tivemos curso de geração de prompt, o que que é IA, etc., LLM. E aí, em maio, a gente entrou assim, galera, vamos botar a mão na massa, né? Porque o GT ele corre em duas frentes paralelas, uma frente de educação, que vocês vão ver que ela vai avançando com o tempo, e outra frente prática, né? Ou seja, a educação teórica, né? Ela é muito bonita, mas os 70% é da prática, né, Dani? Tu até comentou comigo isso ontem. Então, entra a questão prática, né? Ah, não sei, vai aprender, entendeu? Aqui é mais ou menos assim. Não é, não sei, vou contratar uma consultoria. Não, não sei, vamos aprender, entendeu? Né? Não tem nenhum conhecimento escondido. Então, a gente entrou com os projetos de Quick Wins. Então, pelo menos 10 iniciativas foram feitas aqui. Eu depois vou trazer alguns exemplos para vocês, tá? E a gente trouxe ali exemplo de IA em atendimento, relatório, otimização de reunião, enfim. Assim, o roadmap no começo era pequeno, agora o backlog, agora o nosso backlog é gigantesco. Cada área tem um backlog gigantesco já de ideias, já até é difícil começar a segurar, né? Em junho, a gente passou para projetos intermediários. Beleza, fizemos os quick wins, projetos simples. Projetos intermediários é o quê? É a criação de assistentes ou agentes de IA que envolvam a integração entre processos diferentes ou sistemas diferentes, mas dentro da mesma área. Então, esse foi o nosso conceito aqui para definir o que é um projeto intermediário. E essa parte aqui que a gente entendeu que a camada de educação era um pouco mais densa, então por isso que de junho a gente estendeu até o final de agosto. E é uma parte onde a gente começou uma educação, a gente fez a assinatura de uma comunidade de low e no code, que chama Comunidade Sem Codar. Então a gente fez a assinatura de 15 licenças, e aí tem mais de 120 horas de conteúdo válido que a gente achou para a gente fez a curadoria de conteúdo, etc. Então, desde de vários cursos sobre agente de IA, prompt, assistente, uso de avançado de API do ChatGPT, fundamentos de integração, aprender o que é uma API, o que é uma webhook, o que é um JSON, etc., né? O que é um N8N, o que é um Make, o que é um Zapier da vida, né? Então, aprender todo esse universo técnico de integradores e depois todos os aprendizados de fato em criação de agentes de IA. Então, o time está fazendo isso, né? Está super extenso. E as pessoas têm que trabalhar também, né? Não é só fazer isso, né? Então, são pessoas que têm as suas atividades lá no dia a dia da operação. E a nossa próxima fase vai ser fazer os projetos avançados. Aqui, a ideia é fazer dois projetos avançados só, tá? Um com foco em produtividade interna e outro com foco em uso do IA aplicado no nosso produto e em produção para o nosso cliente final. Então, aqui é usar, ter agentes de IA que conectam processos entre diferentes sistemas e ou diferentes áreas, principalmente diferentes áreas, né? Então, aqui envolve, por exemplo, um dos, um dos projetos que está liderando aqui para a gente fazer como projeto avançado é a criação de um health score avançado, onde o agente vai fazer toda a leitura de dados do cliente no CRM, que é o HubSpot, no nosso sistema de billing, toda a parte financeira,
vai fazer toda a leitura de dados de telemetria do cliente, ou seja, o que o cliente está usando no software, né? Se está usando mais, menos, etc. E esse agente já fazer ações automatizadas, né? Ou direto com o cliente, ou com o time comercial, para o time comercial tomar as ações de contactar o cliente, fazer um upsell, fazer um cross-sell, contactar o cliente por risco de cancelamento, ou readotar o cliente está baixando a adoção. Então, enfim, isso, a tendência é que isso derive várias atividades possíveis. E tudo isso automatizado, ou seja, né, os agentes ali analisando e segmentando automaticamente os clientes. Mas isso, de novo, é uma das principais ideias que a gente tem aqui de uso de IA internamente. E por fim, ali já em setembro também, o grupo ele já começa a trabalhar na disseminação de tudo que ele está aprendendo para o resto da empresa, né? Então entra em uma questão de educação permanente do GT e como que fica o roadmap, né? Então todo um backlog de coisas que a gente quer fazer, como que o GT ele vai ser um agente de aplicação desse backlog dentro de cada área, né? Então, dá essa autonomia para as áreas, porque a gente tem um representante do GT em cada área, então dá essa autonomia para as áreas, né, executarem seus projetos, fazer os relatórios, eventos, workshops, treinamentos internos. Então, o próprio GT vai treinar a empresa, então a gente não vai precisar contratar consultores, especialistas de mercado para fazer o treinamento para a empresa, né? É óbvio que, né, que se sempre tiver alguma coisa interessante a gente vai fazer de fora, mas o GT já vai estar super, super qualificado para fazer isso, né? A gente tem vários cases muito interessantes, assim, de pessoas que tinham um nível ali que praticamente não tinha nenhum nível técnico, hoje já estão fazendo integrações de sistemas, já estão no nível de intermediário para avançado em conhecimento técnico, e também criação da estrutura de governança. Aqui é um ponto interessante, a gente está colocando um dos últimos pontos a questão de governança, né? É, porque não teria como a gente travar no início, sabe? Dizer, tem que ser assim, tem que usar SLMM, tem que ser nesse formato. Isso é meio contra-intuitivo para um processo de inovação, né? Você tem que estar apto ali a errar, né? Para você poder, quando você sai da zona de conforto, você está mais apto ao erro, mais suscetível ao erro, e você precisa estar suscetível ao erro para colher o aprendizado e continuar evoluindo. Então, aí a gente vai criar, aí sim a gente vai começar a criar as primeiras camadas de governança, como por exemplo, eu e o CTO, a gente já está avançando em alguns pontos, né? A gente tá sempre tenta estar um passinho à frente ali do grupo. Então a gente já está ali discutindo e analisando, fazendo análises prévias de, de quais agregadores de IA a gente vai usar, né? Ou soluções de IA enterprise, né? Então colocar uma IA única ou um agregador que tem vários modelos de IA embaixo para uso geral dentro da empresa, que tem uma questão de dados que é muito delicada, né? Você usa uma IA normal, os dados que você compartilha com ela, eles são usados para enriquecimento do modelo geral, né? Então você precisa, a gente vai precisar avançar no modelo onde tem essa segurança de dados, onde os nossos dados, né, tudo que a gente compartilha e conversa com a IA dentro do ambiente empresarial, não é usado para o treinamento do modelo geral. Então, assim, de maneira resumida, né, esse é o escopo de trabalho e é assim que a gente tá fazendo. Apagou minha luz aqui, mas acho que vocês estão vendo bem, né? Eu estou até tarde na empresa, a luz apaga automática. Olha, nossa, agora ficou... O CFO manda apagar a luz para não gastar É, muita eletricidade. é tipo isso, né? É, e aí vou dar alguns exemplos, tá bom, gente? Depois Agora tu ficou no escuro. agora estou muito escuro. Deixa eu trazer uns exemplos aqui para vocês. Aí a gente tem alguns canais gerais da empresa, né? A gente vai compartilhando com todo mundo, né? Então, assim, ó, chegou no assistente de IA da QI, o pessoal chama de Libre, né? Então, a gente criou todo um repositório de processos internos e a gente alimentou uma IA onde toda dúvida operacional interna, processo de vendas, atendimento ao cliente, processo de reembolso, processo de férias, etc., tudo que é processo interno, a gente tem uma IA que, que até ontem, mais ou menos, se eu não me engano, era um sistema externo, agora a gente acoplou dentro do Teams, então ela é um usuário do Teams que você conversa, onde você tira dúvidas sobre os processos internos da empresa, como fazer as coisas, né? Então, as coisas sempre elas começam de mais simples e vão avançando, né? Não adianta a gente querer pular etapas.
aqui nosso CTO, né? Então a gente criou um GPT customizado para a área de suporte, para revisão dos artigos. Nossa área de suporte cria muito artigo com aprendizado, né? Vai criando novos artigos para poder atender melhor os clientes. Então isso passou a ser automatizado também, né? O time jurídico, né, que responde para mim, né? Então o time jurídico também aplicou IA, faz toda uma revisão de contratos, segmentação, ponto de atenção. Então a IA já faz toda uma análise prévia jurídica, né, de todos os contratos que entram no nosso fluxo, né? Criamos um assistente de IA para ajudar na questão de feedback de liderança. Então isso já é uma iniciativa aqui do time de People. A gente criou um SharePoint, né, dentro da nossa instância aqui da Microsoft, compartilhado, né, com todo o trabalho do GTDA para todo mundo, todas as notícias, tudo que está aplicando. Então, é um grupo que tem bastante transparência com o resto da empresa. E aqui dá um exemplo, assim, a minha coordenadora de contas a receber me trouxe isso 2 dias atrás. Então, isso é só uma das sub-áreas que eu tenho aqui no financeiro, só para dar uns exemplos para vocês, né? Então, assim, a gente fez todo aqui um nível de priorização, né? Ela botou aqui validação do Cefom, né? No final, é a minha dedada aqui, né? Eu acho importante, eu não acho. E aí fizemos toda uma questão de priorização, e no final das contas a gente viu que muita coisa nem é IA, é simplesmente automação de processo, né? Você pode usar assistente agente de IA ali dentro para deixar o fluxo mais agilizado, mas muita coisa você acaba descobrindo que você conseguiria resolver com automação de processo e a IA passa a ser um plus, né? Então, assim, a gente já tem aqui, ó, para billing, inclui retenção, por exemplo, de fatura de curso, IA para validação de cobrança de assinatura, conciliação de adquirente com RP, conciliação de subadquirente com RP, ter uma IA geral de reconciliação, criação de e-mails variáveis para envio de nota fiscal, para também evitar de cair em spam e etc. Então, os e-mails de envio de nota e de cobrança, eles serem dinâmicos, né? A IA vai sempre criando e-mails diferentes para os clientes, dentro de um padrão estabelecido, auxiliar problemas de integrações. Então, a gente tem alguns integradores que têm um problema, então a IA ela ajuda a encontrar os problemas de integração, processo de garantia de receita, processo de inadimplência, conciliações internas entre o que é vendido, com o que é registrado no sistema, com o que é cobrado e com o que é reportado. Então, são 5, e com o que é pago. Então, são 5 camadas de conciliações que a área de conta receber tem que trabalhar. E faz suporte financeiro também. Então, tem questão de suporte ao cliente, cálculo de verba rescisória. Então, assim, o negócio vai longe, entendeu? Então, isso é só um primeiro backlog só da área de conta a receber, que a gente chama aqui de FinOps, né? Para vocês terem uma ideia de como o grupo de trabalho é para a empresa inteira, mas como a representante financeira no grupo de trabalho é a coordenadora de FinOps, ela já está mais agilizada, né? Então, ela já está mais quente e com várias ideias. Mas ela já difunde isso para as outras gestões, né? Então, ela já difunde isso para a controladoria FP&A, para a área de tesouraria, para o time de legal. Então, ela já faz essa ponte muito bem aqui dentro do financeiro e já ajuda as outras áreas também a começar a montar o roadmap. Peraí. Gente, era mais ou menos isso que eu tinha para compartilhar com vocês, tá? Dani, não sei se eu falei muito, entendeu? Estourei o teu tempo que tu queria que eu falasse, mas Não, não. em linhas gerais é isso que a gente está fazendo aqui, gente, assim, está sendo muito legal, está gerando muitos frutos, assim, a gente tem vários cases, né? Obviamente tá gravado, vai para o YouTube, então não vou falar nome nem posições, mas vários cases aqui de pessoas que estavam bem reticentes, né, ao uso de IA, se ia dar certo, se não ia, como é que ia funcionar, e que hoje são os champions master, assim, os super entusiastas, né, então a gente tivemos várias conversões aí nesse meio caminho, e o uso de IA, assim, aumentou muito na empresa, então a gente já tem uma pressão muito grande, e tem muitos projetos que já fogem do escopo do GT, a gente começa a achar projetos piratas na empresa, assim, né, várias áreas já aplicando projetos adicionais. Então, para vocês terem ideia, a gente tem um projeto de predição de churn. Então, a gente tem um modelo
que roda, né, uma predição automática de probabilidade de cancelamento de contrato dos clientes, né, que tem uma assertividade bem boa, está acima de 90%. E a gente já tem também uma outra IA que já faz o primeiro atendimento de suporte automático para os clientes, né? Então, esses projetos que no começo nasceram simples, a gente já começa a ver projetos mais avançados acontecendo até naturalmente na empresa, porque esses membros do GT estão nas áreas e as áreas já estão sentindo essa necessidade, né, de uso e de adoção de IA. Então, isso vai permeando a empresa, isso vai mudando culturalmente a empresa, que é o que é justamente que a gente gostaria, né? Não é trazer decisões top-down de como tem que ser, mas formar as pessoas para que as pessoas decidam e montam os projetos, né? E tragam as iniciativas para que isso seja construído. E era Maravilha! isso. Vou começar com as perguntas, mas vocês, por favor, nos ajudem aqui, porque eu acho que tem uma questão bem importante da gente abordar, Evandro, que é recorrente, sobre influência desses projetos, né? De quem é que deu o kickoff, quem é que vendeu a ideia, quem é que efetivamente conseguiu fazer com que a organização se organizasse em direção a este movimento, que eu acho que é uma dos primeiros passos que muita gente está perdido, tá? Que está precisando. É o mesmo passo que é empecilho para a implementação de ferramenta de planejamento financeiro, é o mesmo passo que faz com que muitos de nós não consigamos fazer certas evoluções necessárias dentro das empresas, né? Então, como é que tu viu isso acontecer? Foi top-down, foi bottoms-up, no sentido da ideia surgir, foi tu aí, tu foi plantando, eu vi que tu falaste ali sobre questões muito importantes de gestão da mudança, que eu falo muito sobre isso, sobre fazer coalizões, né, gerar interesses, essas coisas são bem importantes. Eu queria que tu Eu falasse um vou pouquinho desse, tentar acender a luz aqui, tá, Dani, enquanto isso. certo? Não, com certeza. Vai lá. Mas sim, entendi o teu ponto. Assim, tem uma questão facilitadora, que eu estou na posição de CFO aqui, né? Uhum. Então, é, eu sei que isso ajuda, que assim, a minha camada de influenciar decisões da empresa é maior do que alguém que está na posição de gerência ou de coordenação. Mas, no final das contas, assim, assim, o nosso CEO já incentivava muito, né? A gente encontrar uma maneira, né, de incentivar a adoção de IA na empresa, né, e que a IA viesse para transformar de fato, né. A gente escuta muita coisa de mercado, né, só que tem muita coisa que também é número jogado ao vento, assim, né, com a IA a gente reduziu em 20% nossos custos, aumentou em 50% de produtividade, etc. Mas, assim, o mercado ainda não está muito confortável nesses dados de ROI de IA, né. O que se sabe só assim, é um FOMO, né? Um fear of missing out, né? Então, assim, você não está passando, você ainda não entende qual é o ROI, mas você tem que fazer. E então, assim, foi mais uma dupla ali, eu com o nosso CEO. Então, eu fui conversando com várias outras frentes da empresa. Então, tem uma questão aqui de política interna, mas política no bom sentido, né? Que é você conseguir estar presente em diferentes áreas da empresa e ter uma camada de influência dentro das outras áreas, onde você consegue trazer aliados para uma decisão que você quer que a companhia tome, né? Então, eu também usei isso, né? Eu fui lá alimentando a ideia com o CTO, com o nosso diretor de receita, né? Com outras pessoas mais técnicas, com o head de RevOps, né? Porque a área de RevOps é uma área bem avançada em dados aqui dentro também, né, com o presidente do conselho, que ele é bem próximo da gente, né, que também vinha trazendo vários exemplos, né, e pedindo para a gente tomar algumas ações de IA, até o momento que isso ficou óbvio, né, de eu conseguir montar uma proposta e aquela coisa, beleza, é óbvio que isso precisa ser feito, né, e eu vejo muito que, assim, é, a gente tem que criar o óbvio, né, de alguma maneira, né, através dos nossos relacionamentos, né, para criar as oportunidades,
Mas tem momentos que a gente tem que ter um pouco de sagacidade de entender que tem uma cadeirinha vazia ali e todo mundo está esperando que alguém sente naquela cadeira e ninguém senta, entendeu? E aí tem que ter um pouco de audácia também de dizer assim, ah, quer saber? Deixa eu sentar aqui, eu vou, eu vou ver o que acontece, entendeu? E não ter medo disso, entendeu? Né? Então, assim, tá todo mundo com medo, né? Assim, puxa, eu vou tocar um projeto de IA aqui para a empresa inteira e não sei o quê, e eu não sei direito, não entendo a questão técnica, ou pode ser um fracasso, etc. Mas, assim, pode ser um fracasso, mas pode ser uma coisa sensacional também, né? Que vai transformar a companhia. Então, tem que ter esse, sabe, esse feeling de entender que as oportunidades passam e que tem que ter um pouco de audácia de ir lá e dizer assim, cara, posso me meter nisso? Posso fazer isso? Né? Mas a questão de preparando é muito importante, né? E aí eu acho que tem uma relação bem boa de FP&A, né? Que FP&A, um FP&A que não está conectado com todas as áreas da empresa, ele é bem capenga, né? Então, né? Então, assim como a área de FP&A, ela tem uma questão própria, né, de entender da operação como um todo, precisa entender da operação como toda empresa, precisa entender como a empresa funciona para conseguir ser uma área estratégica, né, para conseguir fazer um orçamento e análises, né, corretas. Aproveitar disso, né, aproveitar dessa questão que tu fala bastante, né, de business partner, né, então aproveitar disso para fazer uma política do bem, né, então tá influenciando todas as camadas para trazer os projetos que vão mudar a empresa. Legal, Ivan. Obrigado, Dani. Evandro, eu tenho uma dúvida. Você falou que quando se estruturou, cada pessoa, cada gestor, na verdade, foi selecionando, ou você, como CFO, foi selecionando as pessoas que vocês entenderam que eram as pessoas mais próximas ao assunto de inteligência artificial, né? Minha pergunta é muito sobre maturidade ou espírito empreendedor desses times, porque pelas empresas que eu passei, por exemplo, existe uma dificuldade de usar o Hum, básico do ERP. Então, eu tenho gestores que falando assim, eu quero fazer IA, eu quero automatizar tudo. Aí você fala, cara, teu time não usa nem 10% do ERP. Então, como é que foi? Imagino que você tenha, não em todos os hum. times, mas alguns times dessa forma. Como você lidou com isso? Você comentou sobre essa primeira camada que era a preparação de uma camada que treina esses times, né? Então, algumas materiais, classes, etc para treinar esses times, mas isso depende também da abertura desses times ao novo, desses perfis empreendedores. Como é que foi desses gestores ou de você esse convencimento desses times para engajar essa ideia dentro da organização? Ou seja, você como CFO, com os líderes, com os pares, estava tudo acordado, mas como é que foi combinar com os russos isso? Ou seja, com quem ia pegar e fazer isso acontecer no dia a dia? Teve Tá. resistência? Teve algum tipo de motivador adicional além das aulas? Como é que foi? Legal, boa pergunta, cara. É, para começar assim, eu também acho que a gente não usa 10% do RP aqui, tá? Então, eu não vejo isso como empecilho, tá? É, eu até tive, juntando esse ponto primeiro, assim, até a gente teve algumas discussões aqui que, no nível assim, ah, nós primeiro temos que resolver a estrutura de dados da empresa para depois começar a falar de IA, sabe? Mas assim, amigo, não dá tempo, entendeu? Tipo, você tá no meio ali, tá caindo onda atrás de onda, entendeu? Você tem que subir na prancha, quebrar a maré e ir atrás, não tem essa, entendeu? Vou esperar o mar ficar calmo, sabe? É óbvio, tá, que uma estrutura de dados desorganizada, no nosso caso, por exemplo, um RP mal usado, mal parametrizado, com processos mal definidos, é óbvio que isso vai ser problemático para uma adoção de IA mais para frente, mas é um negócio meio circular, assim, a própria adoção tecnológica, a adoção de IA, ela vai ajudar a corrigir parte desses problemas, sabe? Um dos pontos fortes, né, da gestão de dado hoje, até uma coisa que, uma palestra que a gente teve lá na Laiob, lá com o Zé estava junto, a gente teve uma aula lá sobre IA, onde assim a nova, assim, o novo ouro de dados é a documentação de processos, né? Então,
como a IA é uma linguagem natural, então, assim, processos mal documentados, eles vão comprometer um uso avançado de IA na empresa, né? Então, assim, toda essa questão, digamos assim, esse pano de fundo de dados e processos e sistemas, ele é super importante, ele ia avançando para você ter um uso de IA mais avançado, enfim, repetindo. Tem até um vídeo que rola aí do Diogo Barreto, né, do iFood, que ele fala, nós ficamos 1, 2 anos, sei lá, arrumando os dados para depois avançar. Mas assim, era uma época que quase ninguém aplicava IA, entendeu? E tipo, aplicava os modelos próprios, etc. Então eles já estavam lá na crista da onda, né? Hoje não tem muito tempo, assim, né? Quem ficar, quem ficar parado vai cair. E aí, dentro dos times, entrando na outra parte da tua pergunta, assim, teve essa questão, né, de eu ir pré-preparando os gestores, né? Conversas, né? Foram tendo ao longo do caminho. É, e, e assim, a gente escolheu uma pessoa de cada área, tá? No final foram 12. Algumas delas nós conversamos previamente, mas a maioria delas, assim, a gente preparou um roteiro de boas-vindas, né? Então, a gente preparou um e-mail bem inspiracional, né? Falando que eles vão ser agente de mudança e etc e tal, né? Então, né? Contando um pouco do porquê que é o GT, né? Que eles foram escolhidos, né? Então, assim, né? Né? Ou seja, a companhia escolheu, a companhia te escolheu porque você já é uma pessoa que tem um perfil mais protagonista, etc. Com o CEO em cópia, né? Então foi enviado para todo mundo. Em seguida, cada gestor, né, reforçou o convite ali no Teams, para cada um, no chat. E isso foi numa sexta não, foi na semana e na outra semana nós fizemos o kickoff. Então a gente fez uma reunião ali de umas 2 horas. Então, no kickoff, a gente trouxe de novo toda essa questão, né, da importância, né, do GT, o que a gente está fazendo, etc. E eu deixei bem claro também, assim, ó, se alguém acha que não deveria estar aqui, fique à vontade para se retirar. Não precisa sair agora, precisa levantar e sair da sala agora. Né? Mas, assim, fica à vontade para deixar o grupo agora e a gente vai indicar e vai atrás de outra pessoa. E não tem, assim, no hard feelings at all, entendeu? Então, cara, segue a vida. E a gente teve algumas alterações no meio do caminho, mas poucas, tá? Algumas normais da vida, questões de saúde, etc. E outras na área comercial, a gente entendeu que a operação comercial em si não fazia tanto sentido, e a gente botou os times de operações, de Ops, a gente botou o Marketing Ops, Sales Ops e CS Ops no GT de A, no lugar de trazer pessoas de dentro da área comercial, vendedores, gerente de vendas, né? Então, isso foi uma consideração que a gente viu que a gente tinha feito errado a escolha. Mas, não sei se eu te respondi assim, mas foi mais ou menos assim que aconteceu. Responda sim, responda sim. Obrigado. Diana, Oi, Evandro, obrigada aí pela apresentação. Eu quase te contratei, Ana, já. Sim, já fizemos entrevistas aí. Já. Perdi a chance, né? É isso aí. Mas, enfim, a minha dúvida, Evandro, era em relação aos KPIs, assim, como que vocês definiram para medir essa questão das implementações da IA, para ver mesmo o resultado assim na prática, e também nessa questão de quando vocês forem repassar tudo isso para toda a empresa. Como que foi determinado, porque pelo que eu entendi, tem 2 grandes projetos, né, que já estão sendo estruturados, e a ideia é compartilhar esses projetos e educar o restante dos colaboradores para seguirem nesse plano, ou é dar uma capacitação geral e pedir ideias deles também de como implementar ali a IA em outras sub-áreas. Então, só queria entender um pouco mais dos passos futuros, assim. Tá, legal. Sobre o KPI, o que a gente percebeu? São duas grandes quebras, tá, Ana? A nível corporativo, a gente entende que é bem difícil a gente ter dizer assim, o GT de A, a adoção de A aumentou em 10% a produtividade da empresa.
né, assim, eu tenho uma base estatística, eu entendo que raramente um fator é o único, né, de mudar um número. Então, assim, por exemplo, o nosso nível de produtividade por headcount, ele tá subindo já há uns 10 meses, um atrás do outro. Eu vou relacionar isso diretamente com o IA? Não sei, ainda não, eu acho que é cedo demais. Mas a gente está operando hoje com uns 10% de headcount abaixo do plano, não por interesse da empresa, simplesmente pelo rotation, pelo turnover normal, né? As pessoas saem por N motivos, e aí a gente está repondo, só que a gente quer repor sempre na melhor qualidade possível. Normalmente isso gera um gap, né, de orçamento, tem a dica para FP&A, né? Você sempre vai ter uma gordurinha no planejamento de headcount, né? Sempre, né, quase sempre ele vai, no realizado vai ser um pouco menor do que o planejado, por conta desse otimismo, né, de recontratação de pessoas. Então, a gente vê isso, mas eu não consigo associar diretamente. O que a gente fez? Inicialmente, a gente rodou um diagnóstico bem profundo na empresa. A gente vai rodar ele de novo no final do ano e depois vai rodar a cada 6 meses. Mais ou menos esse horizonte de tempo que a gente está pensando em aplicar. E medir isso através dos diagnósticos, né, das pesquisas feitas na empresa segmentada por área. E aí tem um segundo ponto, que é quais KPIs eu consigo usar nos projetos específicos, né? Então, tem alguns projetos que são muito simples que não valem necessariamente custo de medição, principalmente os projetos de Quick Win, né? Ali a gente entende que é o custo do aprendizado, né? Por exemplo, criar um assistente que ajuda o gestor a preparar feedback, né? Não faz muito sentido eu medir o ROI disso, tá? No primeiro momento. É algo super simples. Mas se eu falo, por exemplo, a gente fez um dos projetos que tem embaixo do GT hoje, que era um projeto que já tinha iniciado antes e agora ele está sob o escopo do GT. As equipes de desenvolvimento, elas têm a IA como assessor de geração de código hoje e revisor de código, né? Então, o time de desenvolvimento, ele criou um mecanismo que ele consegue ver toda vez que a IA sugere um autocomplete de código e que o desenvolvedor aceita, ele calcula quanto tempo de minutos ou horas economizou do trabalho do desenvolvedor. Então, a gente já tem um cálculo de ROI do quanto que a gente está gastando com essa ferramenta de IA e quantas horas foram economizadas. Mas isso em algo super específico. Essa IA está ajudando muito na documentação de processo e várias outras coisas que não tem muito como medir diretamente, entendeu? Então, assim, a gente vai medindo os pontos mais críticos, a gente analisa projeto a projeto. Por exemplo, uma IA que faz o primeiro atendimento de suporte, né? Então, ela começou a ser testada agora, está num ambiente bem de beta ainda, bem controlado, mas o que a gente vai medir ali? Como é que está o nível de produtividade dos agentes de suporte em relação à abertura de chamado? Então, esse nível de produtividade ele vai ter que aumentar, porque agora eu tenho a IA fazendo 10, 20% do trabalho que o ser humano fazia. Então, é muito mais analisando os principais projetos, tá? Acho que não tem meio, assim, medir ROI, assim, eu sou super favorável, sou um dos primeiros que incomoda aqui dentro em relação a isso, mas a gente tem que cuidar ali para não ser mais realista que o rei, sabe? E entender que algumas coisas são custo e a gente tem que investir, tem que fazer, mas no momento que começa a ficar mais estruturado, aí sim a gente tem que ter um nível de controle e aí tem que analisar projeto a projeto, né? Eu acho que é importante enfatizar que o nível de investimento aqui foi pequeno até agora, né? É, Acho que esse modelagem, que é uma modelagem de tecnologia, né, é fazer pequenos pockets, né, para que vocês possam experimentar a implementação de algo para depois vender a ideia quando ela for maior e tiver um retorno efetivo. Então, acho que também tem esse quesito que eu acho que é bem importante. Gente, desculpa interromper, né, a fala aí do Evandro, mas eu quero que a Fábia conte um pouquinho o que tem acontecido aí dentro do orçamento dela. Eu prometi para ela, né, convidei ela, inclusive, a falar um pouquinho. Eu sei que a gente está com 10 minutos aí para acabar com a hora estimada, mas todos estão convidados a ficar, né, mais um tempo, e que, claro, vai ficar gravado para aqueles que tiverem que sair, e, óbvio, a gente também não vai se estender muito mais, porque a gente também tem outras questões. Mas, Fábio, por favor, obrigada, Evandro, pelos seus insights. Eu logo vou botar aqui teu LinkedIn no chat para o pessoal te chamar, se for a questão, e a gente vai conectando essas conversas aí ao longo do tempo.
Ô, Joia, foi um Fábio, por prazer, tá, favor. Dani? E Fábio, desculpa, tá? Imagina, Evandro, foi ótimo. Anotei algumas coisinhas aqui que eu ainda não fiz e que eu acho importante fazer. Obrigado por compartilhar. Bom, gente, eu vou tentar ser breve, prometo. Eu não tô no nível do Evandro, não preparei nenhum PPT, então eu vou falar aqui mais ou menos como que a gente vem se organizando. Eu sou Fabi, eu trabalho em finanças há mais ou menos 15 anos. Sou formada em contabilidade, pós em controladoria e finanças. Atualmente eu estou na Motriz. A Motriz é uma organização do terceiro setor. Faz parte do ecossistema da Fundação Lehman, que tem como principal objetivo transformar a educação pública no Brasil e formação de líderes públicos também. Então, pensando um pouco nisso, quando eu entrei na Motriz há cerca de 2 anos atrás, era aquele caos de dados, né? Então, contabilidade fechando por ano, é, os dados financeiros não se conversando muito bem. Então, eu entrei muito com esse objetivo, porque já é um viés que eu trago de outras experiências de transformação digital mesmo. E não era tão necessariamente inteligência artificial, mas estava pensando muito mais em como que automatizava processos para a gente ganhar um pouco mais de eficiência aqui e conseguir ser de fato um FP&A que apoia a alta liderança a tomar decisão, né? E não necessariamente só um consolidador de dados e informações. Então, de 2023 a 2024, a gente trabalhou muito na fonte de dados, então a gente realmente investiu tempo, recurso em ter uma base de dados mais sólida, para que isso pudesse ser desdobrado em outras frentes e que a gente pudesse ter um pouco mais de agilidade nos processos decisórios. Então, quando eu entrei, a gente demorava cerca de 20 dias para fechar. Hoje a gente demora um dia só para fechar resultado. Então, a gente focou muito nessa eficiência e agora a gente está desdobrando tudo isso para a frente de inteligência artificial com essa automação que a gente fez. Então, a gente automatizou todos os sistemas que a gente tinha e que faziam sentido. Olha o Roy aí. Automatizou todos os sistemas que a gente tinha e criou uma base de dados única, que contém todos os dados da organização. Então, a partir dessa base é que a gente consegue gerar vários relatórios e vários insights. Mas a Motriz também tem uma estratégia digital por trás de tudo isso. Então, a empresa tem uma meta digital mesmo, que inclusive foi provocada pelo nosso conselho, de como é que a gente se torna mais digital para poder ser mais eficiente, principalmente no apoio de governos, que é o nosso principal trabalho. Então, além da frente de FP&A, e aí acho que isso foi muito mais puxado por mim do que, de fato, ter ali a visão estratégica da diretoria sobre o assunto. Então, era uma coisa que eu acreditava muito desde o começo. Então, eu que resolvi puxar bastante essa frente. Ah, e agora que virou, de fato, uma frente estratégica da organização, então a gente tem mais recurso e com isso a gente consegue gerar muito mais coisa em menos tempo do que a gente fez ali de 2023 até agora 2025. Então já tem, tipo, coisa sendo desenvolvida na frente de metodologias pedagógicas, que é uma grande frente de trabalho nossa e que demanda muito tempo ali dos consultores fazendo anotações e avaliações sobre as frentes que a gente trabalha. A gente tem também uma frente documental muito grande, porque para fazer parceria com governos existe uma série de documentos que a gente precisa. E a gente está conseguindo otimizar esse tempo também, tipo, na análise de documento, preenchimento de propostas e etc. E também nesses insights de FP&A para análises, né? Então a gente precisa muito acompanhar nosso orçamento em tempo real pela volatilidade do modelo de negócio mesmo. E aí eu até estava explicando para a Iana que a gente não pode guardar recurso. A gente necessariamente tem que gastar todo o nosso recurso. Então isso foge um pouco do que é normal em finanças, né? A gente tem que gerar eficiência financeira. E aqui para a gente a nossa eficiência financeira é gastar o que a gente tem e conseguir gerar impacto na ponta, porque é um modelo de negócio um pouquinho diferente. Então a gente está conseguindo fazer tudo isso de uma maneira muito mais rápida, automações apoiando e ajudando. E com isso o time de FP&A já conseguiu ser bem mais eficiente, a gente está conseguindo agregar muito mais valor aqui ao negócio. Tentei ser super rápida aqui no que eu tinha para falar. E acho que é isso, Dani.
A gente não precisa ter medo de fazer perguntas, apesar da Fábio ter sido super sucinta. A gente ainda tem uns bons minutos aí para explorar, né, os detalhes. Acho que pelo menos a gente pode gastar outros 20 minutinhos, se o pessoal topar, para explorar um pouco mais deste case. Eu tenho não sei se tu podes compartilhar ou se tu tens esses números, Fábio, em ordem de grandeza. Quanto vocês investiram nesse processo desde 2023? Ó, para esse ano a gente tem expectativa de 1 milhão. O que é mais caro dentro desse processo de vocês? Eu acho que tem tempo, porque para a gente desenvolver uma IA muito focada, no que a gente precisa, o tempo de alguém que vai alimentando essa inteligência com todos os vieses, com todas as informações, principalmente pedagógicas. Porque a gente trabalha com muito essa frente pedagógica de políticas públicas educacionais. Então, ter alguém ali, detentor de todo esse conhecimento, que entende de Secretaria de Educação, de Estado, município, federação e todas essas frentes, educacionais que a gente tem, eu acho que é uma coisa que demanda bastante recurso, assim, e tempo, né, dessas pessoas para a gente conseguir fazer isso. Então, acho que é onde está o nosso principal investimento, né? Bacana. Se não tiver pergunta direto para a Fábio, eu tenho uma pergunta para todos vocês. Quem mais aqui tem feito esse investimento ou está planejando e já incluiu o orçamento aí para o ano que vem para fazer? Gente, e não é sobre inteligência artificial, parece que é só essa palavra que rouba aqui o palco, mas não é só sobre isso, é sobre melhoria na área financeira, automação e quem puder olhar mais para a área estratégica, FP&A, né, barra FP&A, melhor ainda. Dani, posso dar o meu depoimento? Sim, por favor. Bom, vamos lá. Hoje, acho que recentemente eu fiz uma mudança de posição. Eu trabalhava numa empresa de pequeno porte voltado para o negócio para o segmento de energia elétrica. Hoje eu estou trabalhando para a Ambev. Hoje ela faz parte de um grupo que tem aí consolidando o número de empregados mais de 160 mil pessoas e está alocado em 100 países. E aí, né, falando especificamente de planejamento financeiro, desde 2016 começou um movimento de business transformation na companhia, e focado justamente nessa parte de digitalização de todos os processos que fossem de planejamento financeiro estratégico. E, e nesse momento, o Brasil ele se tornou a referência para poder fazer os updates das ferramentas que a gente vai adotar para planejamento de longo prazo. E o nosso longo prazo, a gente trabalha com cenário de 10 anos. Então, falando especificamente do que está sendo feito hoje, tá? Respondendo a pergunta da Dani. Hoje, digamos que o orçamento para fazer melhorias e essas ações de transformação digital do processo orçamentário e todas as ferramentas que estão no arcabouço é como se fosse um CAPEX permanente, né? Alocação contábil, né, dentro do que a gente vive ali não é um CAPEX, né? É uma leitura mais, é, acho que empírica. É, em números é na casa de milhões. A gente não tem, infelizmente eu não posso abrir o quanto é, mas é na casa de milhões. E hoje, pensando em estrutura de time, nós temos um time inteiro voltado na Índia, voltado para poder fazer a construção de todos os modelos preditivos e de projeção, é, da ferramenta que a gente usa para fazer a modelagem financeira de curto, médio e longo prazo. Esse ano a gente está fazendo um rollout de um projeto que é o que vai efetivamente construir o recurso que vai permitir com que as pessoas façam o orçamento em nível de SKU para todas as BUs, né? O que a gente chama de BU? Cada país
possa fazer seu planejamento de longo prazo, pensando em nível de produto, rentabilidade de produto, market share, cobertura, para que a gente consiga consolidar isso num cenário de 5 dias. A gente consolida, discute e distribui o guidance de novas intervenções de mercado. Para mim, e aí dando meu depoimento, eu venho de um cenário muito diferente disso. Eu venho de um cenário que a gente tinha que bater boca para poder conseguir autorização para ter um chat GPT na área. Da gente poder começar a pensar em como a gente pode aplicar inteligência artificial nas nossas atividades, né? O Copilot foi uma grande vitória na empresa anterior, mas hoje eu consigo ver que tem empresas que estão pensando nisso há muito mais tempo. Então, hoje, qual é o ganho que já me foi relatado desse investimento que está sendo feito desde 2016? Hoje, a revisão orçamentária ela é feita mensalmente e são essas revisões que permitem os guidances de mercado. Então, por exemplo, dia 31 tem um webcast para poder comunicar para o mercado como é que foi a performance do primeiro semestre do ano. E nesse guidance, nesse reporte, a gente já leva a expectativa de como vai ser o segundo semestre. Isso tudo foi feito em 10 dias. Então, todas essas melhorias que foram feitas permitiu com que a América do Norte, América Central e América do Sul, que é o que consolida aqui na Ambev, tivesse essa oportunidade de ganhar escalabilidade, velocidade e segurança de informação para que no processo orçamentário a gente tenha os drivers de segurança que a gente acaba pedindo pro nosso time de planejamento, né? Então, assim, é um investimento que não começou hoje, um investimento que está aí basicamente completando 10 anos. São ondas e ondas do projeto, e o principal ponto que a gente tem discutido é quais são as decisões que a gente, quais compromissos a gente vai assumir com o próximo ano que a gente vai executar. Porque a gente estava conversando lá na sala restrita antes de vir aqui para o grupo maior, é o famoso com o que que eu vou me comprometer para poder garantir uma entrega de qualidade. Porque a alta gestão sempre vai cobrar da gente o mundo perfeito. E a gente não tem tempo, não tem braço, porque transformação digital acontece simultâneo à rotina do dia a dia. Então, uma das alavancas de decisão que o time a diretoria de planejamento financeiro adota é com quais compromissos a gente vai se comprometer, pensando na garantia das entregas que já são correntes e quais são as reais necessidades do negócio para que a gente consiga se comprometer com uma meta palpável. Porque se a gente for na linha do que o mercado espera de todas as empresas, eles querem que a gente realmente produza algo que seja capaz de dar um clique e ele te conte os números da Mega Sena, né? E a gente sabe que a realidade dos negócios não performa assim. Então, hoje é o cenário que eu estou vivendo. É um cenário, por mais que tenha muita automação, é muito desafiador, porque o cenário econômico de cada país é um. Exemplo, a gente tem uma grande dor para poder lidar com a Argentina, que está no cenário econômico de hiperinflação. Então, imagina fazer a projeção de 10 anos nesse cenário. E é uma responsabilidade do time que eu trabalho com eles hoje. Então, não tem modelo, não tem recurso digital que possa dar um mínimo de referência para a gente quando a gente lida com esse contexto. Mas tem quais são os compromissos que a gente vai assumir dentro daquilo que a gente tem de preditivo e de decisão de negócio com o mercado. Ivan, você tem uma pergunta?
Sim, desculpa. Não, eu estava pensando aqui, o Igor falando, o cenário da minha empresa é muito semelhante ao que ele estava falando, então acho que é meio que uma tendência global que acontece, que é basicamente um investimento de digitalização de longuíssimo prazo, pensado em uma estrutura gigantesca de acontecer, então você tem diversos países, culturas, regulações e etc. ocorrendo. No meio disso tudo ocorreu a exponenciação da inteligência artificial. E todo mundo tem que correr para poder atender isso, porque é risco de informação, é segurança do negócio. Mas para 2025/2026, a gente está sofrendo um pouquinho que é disponibilidade orçamentária para inovações em FP&A e áreas mais estratégicas, porque existe uma coisinha nada relevante chamada reforma tributária que começa a impactar agora no segundo semestre as entregas e tendem a, de uma certa forma, impactar RP, sistemas, consumir parte do orçamento dos próximos 10 anos, né? No meio disso tudo tem uma coisa nada relevante também, nem um pouco, chamado pessoas, que fazem isso acontecer, que recebem essas informações, que têm o seu dia a dia impactado e alterado, e etc. Então, assim, para as áreas estratégicas é um momento meio que sensível, porque a gente entende que, de fato, o do amiguinho do lado é mais importante que o meu, porque o dele é regulatório, ele tem que atender, se ele não fizer, ele não vende, a empresa fecha, coisas desse tipo. Mas é aquela história da gente criar uma narrativa de venda dessas soluções que atendem à parte estratégica, com um ROI que é dificílimo da gente levantar, que nem a gente está falando aqui, mas que a gente precisa, porque também essas pessoas vão buscar as suas formas de atender, e essas formas também são, do ponto de vista de segurança da informação, inseguras, de fazer. Então, assim, a gente tem dois cenários, né? Ou esses profissionais, se eles performarem bem, eles vão buscar os próprios recursos, então as próprias licenças de inteligência artificial, as próprias formas de fazer, e aí podem colocar os dados sensíveis da empresa expostos para o mercado, por exemplo, é um risco. Ou uma outra frente disso é a gente conseguir, como gestores, implementadores dessas ferramentas, alinhar essas narrativas e colocar esses riscos na mesa para a gente poder falar assim: olha, eu entendo que a área fiscal, a área de compliance é também obrigatória de fazer, eu não tenho escolha de não fazer. A questão é, eu preciso desse orçamento para fazer em X tempo, e isso vai trazer X retorno. Eu estou num mar muito semelhante ao do Igor aqui. Ivan, isso que você trouxe da reforma tributária e do quesito pessoas, reforma tributária, eu acho que para todo mundo vai ser um desafio, tá? E o ponto do mais doloroso é o quanto a companhia tem disponibilidade para poder fazer um investimento de médio prazo para que ela consiga se organizar Exatamente. e até entender, porque quando a gente fala hoje de reforma tributária, o problema não é só dentro de casa. Se você tem um contexto que a sua operação tenha dependência de terceiros, operação de terceiros, para o core do seu negócio rodar, você precisa, além de você precisa alertar o seu terceiro prestador de serviço que ele tem que se organizar também, porque senão você, enquanto substituto tributário, não vai poder mais atuar com ele. Então, assim, a coisa é um pouco maior do que isso. Então, uma das discussões que a gente já teve foi onde a gente vai colocar energia pensando no cenário de longo prazo, que essa transição tributária ela vai no longo de 10 anos. Um dos pontos que foi decidido foi o investimento a partir de 2024 até a conclusão da transição da reforma tributária, justamente pensando em resguardar o negócio. A decisão de qualquer tipo de requisito de cálculo de imposto em cima do que vai ser feito orçamento é uma decisão colegiada, não é só quem está à frente de tributário ou de planejamento financeiro que toma. É uma decisão que literalmente sobe em nível de CEO de cada BU, justamente porque a gente não sabe como que o governo vai se portar. Então, as operações que são de intercompany com outros países, quem é destinatário ou
emissor vai participar das decisões, mas isso é por conta do contexto fiscal que a companhia passa. Agora, no contexto de pessoas, que é o que a gente mais sofre quando a gente tem um turnover muito agitado, é política de retenção e de capacitação das pessoas para que elas realmente tomem decisões seguras num ambiente de segurança psicológica. Elas estão preparadas para poder tomar essas decisões e não estão num ambiente que elas serão, digamos que, punidas se algo vier no contrassentido daquilo que foi proposto. Então, é um movimento muito maior do que só digamos que a inteligência artificial que está por trás do que está projetando o número. Tem um contexto sistêmico que hoje eu falo que me impressiona no cenário do que eu estou vivendo. Porque é um cenário quase que utópico quando a gente vem de um lugar que não tem essa referência, que não tem isso como premissa. Então, ele vai. As camadas que protegem essa evolução da inteligência artificial dentro da empresa passa muito, é muito além da questão dos recursos digitais que a gente está implementando. Perfeito. E Sempre é uma será. concorrência indireta, né, para esses É, players do mercado. a questão é que sempre será, né? Então tem sempre muitas questões que vão estar concomitantes e conflitantes e como é que a gente gerencia tudo isso, né? Eu acho que uma das coisas que o Evandro falou aqui é não deixar uma coisa parar a outra, né? Como conseguir Uhum. fazer pequenos pockets de melhoria, que eu acho que é um outro ponto que o Ivan está trazendo. Assim, no fim das contas, as pessoas estão começando a usar a IA, por exemplo. Como fazer com que a gente, pelo menos, tenha certa segurança dentro desse processo, né? E, enfim, gente, assim, não tem uma resposta exata, né? Como a gente sempre espera vindo para essas reuniões aqui, achar que vai ter uma bala de prata para resolver todas as questões, mas no fim não existe, né? Existem contextos, realidades de investimento possíveis, a quantidade que as pessoas estão dispostas a investir em back office, investe, né, no produto, na venda, no aumento da venda, e o quanto que a gente consegue fazer pequenas melhorias e mostrar o resultado para solicitar investimento, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente está sempre focando. E como o Evandro falou, e eu acho que já existe aí um certo nível de aceitação no mercado, é que não é a inteligência artificial em si, né? Mas existe hoje uma necessidade de automação incrível de todas as funções. Se a gente vai para dentro dos times financeiros, existe pouco pensamento sistêmico do quanto os processos da gente podem ser melhorados com ferramentas até mais simples, né? Então, o que que a gente está fazendo para olhar para isso de formas diferentes? Assim como ontem no grupo de líderes a gente discutiu sobre a nosso pensamento primeiro é contratar alguém, né? Aqui é achar que é inteligência artificial. Porém, o que a gente está falando é que existem várias coisas no meio, né, do caminho até a solução que a gente acha que é a melhor, né? Então, como é que a gente consegue explorar, buscar e ir implementando em pequenos projetos para trazer esse resultado? Igor, nós já estamos finalizando, tá? Para a gente encerrando, que a gente já foi saindo um monte de gente aí. Mas, Uhum. Igor, finaliza aí, por favor, teu pensar. Não, é só um comentário de algo de inteligência artificial que a gente está vendo muito comum no mercado aí, o chat GPT, todo mundo querendo plugar em tudo. Uhum. A Ambev não desenvolveu, ela usou a inteligência do chat GPT para desenvolver um chat GPT interno, e ele vai ser utilizado nesse processo orçamentário justamente como consulta, por exemplo, conectado ao cubo de dados para poder, exemplo, quanto que foi o GMV dos últimos 12 meses considerando a operação XPTO. E aí vai vir uma consulta estratificada, totalmente moldada com os números da companhia para poder auxiliar todos os participantes no processo orçamentário e no planejamento aí de longo prazo, com esses dados que são literalmente de suporte para esses processos. Então, assim, foi uma inovação para esse ano, mas pautada
em cima de um recurso que digitalmente a gente está sendo, que tem sido comercializado aí, mas pensando no mesmo modelo, né, de perguntas e respostas, mais olhando o cenário da companhia, mas com um contexto de segurança de dados, sem que tenha que usar uma ferramenta que a gente não tem tanta certeza de como que ela se comporta, né? No sentido de código fechado, não rastreável e que não responda aos códigos, às regras de compliance das companhias. Maravilha, gente. Poderia passar o resto da noite falando sobre esse assunto, eu tenho absoluta certeza. Mas, por hoje, vamos encerrar por aqui. Agradeço muito a presença de todos. Se tiverem dúvidas, você sabe onde me encontrar. Posso passar o contato de alguém aqui, se não, já dá uma olhadinha aí nos nomes, também chamem os colegas para conversar e cresçam nessa rede, gente. É muito importante a gente se unir para fazer essas trocas, porque realmente não é uma solução fácil, né? São soluções, a gente vai encontrando pedaços da nossa própria solução na fala dos outros. E cada empresa é muito específica, então por isso que a necessidade de abrir esses horizontes para que a gente construa aí caminhos viáveis para todos nós. Tem uma galera que já saiu, né? Tem uma galera que está com a câmera fechada e teve uma galera que escolheu ficar, né, assistir no gravado. Então, gente, quem for assistir no gravado também, deixe seus comentários depois aí no YouTube. Vocês também fiquem à vontade. Sigam lá o canal, a gente agora vai começar a colocar mais conteúdo lá no YouTube para deixar gravado para ter acesso. Sigam o nosso grupo lá no LinkedIn, onde a gente também publica ali os eventos que vão acontecer. Tem um FPA Brasil, tem a nossa página, tem a minha página, enfim, gente. Se aproxeguem sempre que puderem. Um prazer conhecê-los, quem eu não conhecia ainda, e logo a gente se encontra de novo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Uma boa noite, Tchau, gente. Bom gente. descanso. Prazer. Obrigada, boa Boa noite. noite.